Pois bem, vamos fazer essa questão 75 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina de 2024, né, engenheiro eletricista. Essa questão aborda um conceito bastante comum e sempre muito cobrado em prova, que é o curto-circuito monofásico, né, ou fase terra de um sistema trifásico. O enunciado diz o seguinte: em um sistema elétrico ocorreu um curto-circuito em uma das fases para o terra. A tensão de base no local da falta é 440 e a tensão de pré-falta é igual a 396. Então aqui tu já sabe que tu vai precisar dessa tensão em PU, tá? Então aqui, ó, a tensão em PU, ela vai ser o quê? 396 volts dividido por 440 volts, que é quanto? É 0,9, tá? Isso aqui é 0,9 PU, tá? Mas enfim, o grosso desse questão está na próxima frase, que é: o somatório das resistências de sequência 0 positiva e negativa é igual a 4PU. Tá? Para a gente entender essa frase, a gente precisa entender como é que funciona o curto-circuito monofásico, tá? Ou fase terra. O que acontece quando eu tenho uma fase direto por terra? As correntes de um circuito trifásico, elas sempre vão querer ir pelo caminho de menor resistência. Se eu tenho uma fase que está em curto, essa é o menor caminho. Então todas as correntes vão por ali. O que acontece então? A corrente na fase A vai ser a corrente de fase, a corrente de falta. E a corrente na fase B é igual a zero. E na C também. Por quê? Porque o caminho mais fácil é aquele que está indo direto para terra. Então vai tudo para lá. Tá? Então, diante disso, a gente tem que IB é igual a zero e IC é igual a zero. E essa matriz aqui é que converte as correntes, né, no mundo real para as correntes das componentes simétricas, que a gente usa. Para que a gente usa componente simétrica? É para a gente poder trabalhar os circuitos assimétricos. Então, basicamente, a gente consegue simular qualquer circuito desbalanceado em uma soma de circuitos balanceados. E aqui a gente tem um circuito super desbalanceado, que é uma fase direto por curto, tá? Pois bem, então nesse caso aqui, quando a gente tem IA e a gente tem IB igual a zero e C igual a zero, a gente tem que a nossa componente de corrente na sequência 0 é igual a 1/3, né? Não pode esquecer, de IA mais IB mais IC, só que B e C é igual a zero, então é igual a 1/3 de A, correto? E a sequência positiva IA1 é 1/3 de IA mais A e B mais A quadrado e C. Só que IC e B é zero, então de novo é 1/3 de A. E a sequência negativa, a mesma coisa, vai ser 1/3 de A. Então aqui tu vai concluir que a sequência 0, a sequência positiva e a sequência negativa, elas são todas iguais, certo? Então se a gente vem para o componente simétrico aqui, os circuitos que simulam essa situação, a gente tem a nossa componente sequência positiva, sequência negativa e sequência 0. E elas são todas iguais. Elas são todas iguais. Então, para a gente conectar esses circuitos aqui de tal maneira que uma é igual a outra, a gente tem que colocar todos em série, correto? Então a gente vai fazer assim. A gente vai vir aqui e vai conectar em série. Certo? Olha só. Essa aqui é a síntese do circuito que confere a todo esse conjunto essa identidade aqui, que ela é imprescindível para o nosso problema. Tá? Então tá. Nessa situação aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma fonte de tensão aqui e uma reatância equivalente. Né? Não esqueça que, como está tudo em série, a gente vai o quê? Vai somar todas essas reatâncias aqui. E é esse valor que o problema deu, que é esse 4PU aqui. Se não tivesse dado esse 4PU, todas essas reatâncias aqui teriam que ser calculadas de alguma forma. Tá? Então aqui ele já tipo poucos minutos de resolução. Então essa reatância equivalente aqui, ela é igual a 4PU. E essa fonte de tensão aqui, como a gente falou, é esse 9PU aqui, certo? Que é a tensão de pré-falta.
Aqui é 9PU. Perfeito? Aqui é 0,9PU. Então tá, então a gente vai fazer uma continha aqui, que é um quê? O básico, né? Uma tensão é igual a impedância vezes a corrente. Certo? Então a corrente, que é o que a gente quer, a gente divide a nossa impedância. Então a gente vai ter 0,9PU dividido por 4PU. Isso aqui vai dar quanto? 0,9 dividido por 4. Aqui vai dar 2, 10, 5, 2, 8, 25. Então tá, então vai dar uma corrente de 0,25PU, certo? Que corrente é essa? Que corrente é essa? Essa corrente aqui, ó, é a corrente de sequência positiva, que é igual a sequência negativa, que é igual a sequência zero. Então, é A1 igual a A2 igual a A0, que é igual a 0,225PU. Só que ele quer justamente quem? Ele está dizendo que a corrente de falta, ele quer IA. E tu sabe muito bem que IA é igual a 3 IA1 ou 3 IA0 ou igual a 3 IA2. Então a gente vai concluir que a nossa corrente de falta é igual a 3 vezes 0,225. Isso aqui vai dar 0,675 PU. Letra B. Certo?